Então, vou dar uma boa noite a todos. Fico muito feliz em ver os alunos aqui, todos tentando estudar e se esforçar para entrar no final do ano, tirar uma boa média no Enem e entrar na faculdade. Eu sou a Dominique, eu faço parte do grupo de professores de Biologia do Desafio. É uma honra estar aqui com vocês e poder dar as aulas junto com os outros professores. Hoje vai ser uma aula bem light, bem tranquila. Vai ser uma aula, como eu disse, é uma aula inaugural, então a gente vai conhecer um pouco da equipe de professores que vão estar com vocês até o final do ano. E que a gente vai ver vocês gabaritar a prova de biologia no Enem, né? E também vou falar, antes da gente conversar, quais são os queridinhos, né? Os conteúdos que mais caem, né? De biologia. A gente vai conversar um pouco antes, eu quero conversar com vocês sobre a questão do Enem. Eu acho que todos aqui vão fazer o Enem, né? Acredito que sim. O Enem, não sei se vocês já viram que já tem o cronograma desse ano, as provas estão marcadas para novembro, vocês já chegaram a dar uma espiada lá? Lá no site do INEP, se vocês acessarem, lá tem todas as informações que vocês precisam da questão do edital, que é importante vocês lerem, as inscrições, local de prova, claro que as inscrições não abriram ainda. E quem for, vocês têm que ficar ligados, e quem for pegar e pedir isenção da taxa de inscrição, vai começar dia 17 de maio, nesse mês ainda, vai abrir dia 17 de maio até 28 de maio. Então, vocês fiquem atentos, né, quem precisar pedir, solicitar a isenção da taxa de inscrição. Então, tem esse período, 17 a 28 de maio. Até vou enviar para vocês o link do site do INEP, onde vocês têm as informações da prova e tem sobre a papelada para solicitar a isenção da taxa. Então, não percam esse prazo, né? Quem quer pedir isenção. Então, nós sabemos o quê? Que a prova do Enem ela é a porta de entrada, né, para a universidade, sendo pública ou privada, é através dele que a gente consegue fazer o curso tão desejado, né, pessoal? Então, ele tem por meio do SISU, que é o ingresso mais utilizado pelos alunos para entrar na universidade pública, e também tem pelo ProUni. Eu mesmo entrei na faculdade pelo ProUni, tive bolsa integral, então vocês fiquem ligados também no ProUni, que é uma possibilidade de poder ingressar na faculdade. Tem algo que eu não sabia se vocês sabem, que a nota do Enem pode ser usada em instituições portuguesas, então quem gostaria de sair do Brasil e tentar fora, em Portugal, tem algumas instituições que aceitam a prova do Enem, a média do Enem. Então, quando vê, é uma boa oportunidade para estudar fora. Então, vocês fiquem atentos. É bom sempre acessar o site do INEP, que lá vocês vão estar atualizados as informações do Enem, até os conteúdos. Mas aqui, quem acompanhar o desafio aqui, todas as áreas, a gente vai centralizar, né, nossas aulas nos conteúdos que vão cair na prova do Enem, tentando dar umas pinceladas em alguns conteúdos que são quase os mesmos para a prova do PAV também, porque eu acho que tem muitos que vão fazer o PAV, né? Tem uma galera bem nova aqui que talvez estejam não sei em qual fase, mas vão prestar PAV também. Bom, e nós, né, aqui do desafio, eu não sei se vocês já conheciam o desafio, ou vocês já foram ex-alunos, me digam assim, ou já tiveram em outros cursinhos. Vocês já conheciam o desafio? Comuniquem com a professora. A Camila, nossa ex-aluna. Conheceu ele pelo Facebook, os meios de comunicação estão funcionando, né, gente? Que legal. O desafio, não sei se vocês conhecem um pouco da história dele, ele surgiu em 1993, né? Ele por alunos da UFPEL mesmo.
Então, os alunos da UFPEL resolveram formar um grupo para conseguir formar um grupo para construir um curso pré-universitário popular. Então, a ideia era, eles viam que na faculdade, na universidade em si, era muito elitizada, e muitas pessoas passaram por um cursinho, né, um cursinho particular, para poder ingressar na faculdade, para poder se preparar. E esses alunos viram que eles deveriam, né, fazer um curso popular, para poder alcançar todas as pessoas, independente da classe social, a renda dessas pessoas. Todos têm direito a entrar na universidade. Então, na verdade, a universidade pública, ela deveria ser usada por todos, porque são nossos impostos que pagam a universidade, né? Então é algo que eles pensaram e botaram, né, efetuaram isso, e até hoje está aí o desafio pré-universitário agora, né, mais pré-vestibular, pré-universitário popular. Então, eles vieram, e é uma ideia de educação libertadora e educação transformadora. Essa veio baseada no... Não sei se vocês já ouviram falar do educador Paulo Freire. Ele é um grande ícone da educação popular. Então, ele é um dos responsáveis por toda essa luta para que todas as pessoas tenham acesso à educação, né? Tenham acesso à universidade, para também diminuir a questão da desigualdade social. Então, o desafio ele tem como objetivo, né, de servir como uma escada para vocês alcançarem a universidade. Bom, uma das coisas que é bom vocês saberem é sobre a questão das páginas que tem do desafio, né, no Facebook mesmo. Tem o grupo Desafio para o Universitário Popular, que é bom vocês fazerem parte, e principalmente dos alunos do Desafio 2021, que lá vocês vão ter acesso a vários materiais, aos professores, alguns conteúdos. Então, é importante vocês fazerem parte desses grupos no Facebook. Mas não só no Facebook, nós também temos o YouTube, que vocês podem dar uma olhada nas aulas gravadas, temos do ano passado, e essas que desse ano também vão estar lá disponíveis. Então, é uma outra ferramenta que vocês podem buscar, se quiserem assistir novamente as aulas. Tem o Twitter e o Instagram do Desafio. Então, não falta, assim, se tiver internet, pode baixar alguns conteúdos e para vocês poderem estudar. Então, não vai faltar meio, né, para vocês estudar. Então, é só pegar e se esforçarem. E a gente vai estar aqui ajudando vocês, auxiliando vocês. Então, eu vou passar agora, já que eu dei essas informações, vou passar para a professora Raíra, pedir para ela abrir a câmera, para ela poder falar um pouco sobre a questão da biologia. Aí. Certo, áudio, todo mundo escuta? Estou ouvindo. Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Raíra. Eu faço parte do grupo dos professores da biologia. Integrei esse ano nesse projeto e eu vou falar para vocês o que é biologia, o que um biólogo faz, onde ele pode trabalhar. Então, a biologia, ela é a ciência que estuda a vida, né? E ela vai estudar os organismos vivos, o crescimento, a evolução, a origem, a reprodução, o meio onde vive e a relação com os outros organismos do ambiente. Então, a bio é vida e logos é ciência. Então, o que um biólogo faz? O que um biólogo pode trabalhar em quais locais? Então, pode trabalhar na área da educação, como é o meu caso e dos meus colegas, pode trabalhar em laboratórios com microbiologia, biotecnologia, genética, pode trabalhar em ONGs, né, que vai ser trabalho mais voltado para o meio ambiente, como no caso da zoologia, da botânica, da biologia marinha. Tem também os projetos de extensão, de pesquisa, que são extremamente importantes, né? E hoje é uma área que está sendo bem usada na situação que nós estamos vivendo, da pandemia. E a biologia,
ela é extremamente importante porque quando tu consegue compreender como um organismo funciona, consegue saber as doenças que eles podem causar e como preveni-las, né? Consegue trazer a prevenção para essas doenças. Então, podemos também fazer previsões sobre os impactos que nós, seres humanos, causamos no meio ambiente, né? O que vai acarretar no nosso planeta, naquele ambiente, para aqueles seres vivos que estão convivendo naquele local, e até mesmo para a nossa própria vida. Então, é isso o que é biologia, o que a gente pode fazer como biólogo. Então, a professora Raída falou um pouco sobre a biologia. Já vejo que tem alunos aqui interessados em fazer biologia. Então, para vocês verem que a gente não só trabalha nessa parte de educação, mas também tem diversas áreas que nós participamos. Então, agora a gente vai passar para a apresentação da equipe de professores, para vocês ver quem são os professores que vão estar com vocês esse ano. Então, vou me apresentar, vou pedir para a professora Tayane abrir a câmera também. Tem a professora Tayane, eu vou me apresentando enquanto ela abre a câmera dela, porque essa questão demora às vezes um pouquinho para abrir a câmera, mas faz parte. Então, professora Tayane, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Dominique Delias, né? Eu comecei já com vocês. Eu sou bióloga, né? Me formei em 2010, então já faz uma década, posso dizer assim. E fiz mestrado e doutorado em fisiologia vegetal. E eu sou professora de desafio, estou aqui nesse projeto desde 2016. E uma das coisas que eu esqueci de falar ali quando eu estava falando do desafio, que os colaboradores do desafio são tanto alunos da UFPEL, como alunos que já se formaram e também formados de outras instituições também. Então, é um grupo grande assim que está auxiliando. E eu vou falar com vocês, né, nesse ano sobre o metabolismo celular. A gente vai ter conversas sobre respiração, fotossíntese, né, essas coisas boas, assim, fotossíntese é uma coisa bem interessante, fermentação. E vamos conversar também sobre ciclos biogeoquímicos, né? Ciclo do carbono, do oxigênio, nitrogênio, que é um dos queridinhos da prova, que gosta de aparecer no Enem. Vou passar a bola aqui para a Tayane, para se apresentar. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, não? Tá bem? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, a família esteja bem, que tá tudo bem diante deste cenário que estamos enfrentando desde 2020. Então, eu sou a professora Tayane, eu sou formada em gestão ambiental desde 2014 e sou bióloga desde 2019. Me formei no fim de 2019. Também tenho especialização em ciências e tecnologias na educação e faço mestrado direcionado em ensino, só que o meu mestrado, como eu gosto muito da parte da área da botânica, então, além dele ser da parte do ensino, eu puxei um pouquinho para o lado que eu gosto, que seria as briófitas. Então, eu trabalho com briófitas, que são plantas bem pequenininhas, trabalho na identificação delas e na diversidade que nós temos em briófitas de área urbana, em especial ali no campus KVG, não sei se vocês conhecem. E aí, então, como mestrado trazendo para o ensino, a criação, então, de um app de botânica, de ensino de briófitas, com jogo, e trazendo as informações e ideias de dicas para aulas, para se trabalhar esse conteúdo em sala de aula, já que conteúdo de botânica, às vezes, para os alunos é um pouquinho assustador, né? Que é cheio de nomezinho complicado e tudo. Então, minha ideia no mestrado, então, é tentar tirar essa visão que a botânica é complicada através desse app, que aí todo mundo poderá ter acesso. Ele vai ser gratuito, vai ficar disponível na página do campus mesmo, do KVG. No caso, meu mestrado é pelo IFSU. Eu sou professora do desafio
desde o início do ano passado, entrei em 2020. Eu entrei 12 de março de 2020, e aí, dia 15 de março, a gente recebeu a notícia que seria online. Então, eu não cheguei a dar aula presencial no desafio, todas as minhas aulas são através da aula online. Então, meu contato com os alunos é somente por aqui, no desafio, né? Mas eu já dei aula presencial antes. Eu vou trabalhar com vocês citologia, são 2 aulas de citologia, agora logo no iniciozinho, assim, das nossas aulas, vai ser uma das primeiras aulas que vocês vão ter. Depois eu vou trabalhar fisiologia humana, então vou trabalhar com todos vocês. O Enem adora trazer geralmente um sisteminha. Depois, mais adiante, ao longo dessa aula, vocês vão ver o que mais cai no Enem e durante o que nós vamos ver ao longo do ano. Então, fisiologia humana sempre tem uma questão, eles adoram colocar um sistema para vocês, um sistema digestório, circulatório, geralmente eles amam esses 2, é o crushzinho deles, é esses 2 sistemas. E também eu vou trabalhar o biomas. Aí, biomas, nós vamos falar biomas no mundo e biomas brasileiros, e trabalhar a questão da sustentabilidade também, que pode vir junto à ecologia ou através de biomas, então ela está meio que interdisciplinar dentro das questões. Então, da minha parte é isso. Espero que nós tenhamos um ano incrível e maravilhoso, tá? E agora eu vou desligar minha câmera para os outros professores poderem se apresentar, e daqui a alguns minutinhos eu retorno com vocês falando um pouquinho mais sobre o que mais cai no Enem, e logo após, então, apresentando o cronograma, tá? Muito obrigada. Eu vou passar agora para a professora Joyce e o professor Daniel se apresentarem. Se vocês puderem abrir a câmera. Tava tentando aqui, tá um pouquinho devagar o meu computador, gente, desculpa. Não tem Vou problema, esperar a você Joyce aqui. faz parte. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que estão nessa noite fria? Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome está aparecendo como Lucas, porque eu também sou da coordenação geral do desafio. E aqui é o nome da sala, né, do sistema que tem para a gente entrar. Então, por isso que vai aparecer como Lucas. Boa noite, Rafaela. Boa noite, pessoal. Então, falando um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem, eu sou a monitora, então estarei aqui disponível para ajudar vocês no que for necessário nessa luta, sempre que vocês tiverem alguma dúvida. Depois eu vou explicar certinho como me achar. A gente também tem um grupo, que é no Facebook, eu vou mandar o grupo aqui para vocês, o link para quem ainda não entrou. Mas aí vocês vão saber onde me achar, e qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer dúvida, sugestão, me chamem. Como eu também sou da coordenação geral, eu vou estar sempre aqui na sala, então toda aula eu vou estar, é só vocês me chamarem no privado também se quiserem perguntar alguma coisa, mas também aqui no chat geral também, né? Porque daí pode ser que a dúvida seja de todo mundo, né? Então estarei aqui. Eu sou futura bióloga, ainda não me formei, falta um semestre, né? Não vejo a hora de me formar, né? Mas falta um semestrezinho ainda. Eu trabalho com ecologia de borboletas, então trabalho com diversidade de borboletas, entendendo quais são as espécies que estão em determinados ambientes, quais são as questões que fazem com que elas estejam ou não estejam naqueles ambientes. E eu gosto muito de trabalhar assim e lecionar também assuntos de evolução, genética, ecologia. Então é a minha praia, é o que eu mais gosto, mas independente de ser ou não ser desses temas, vocês podem me perguntar sempre que vocês quiserem, tá? Gosto bastante de conversar, então também podem me chamar para bater um papo, que eu adoro bater um papo, mesmo que seja sobre coisas da vida, não precisa ser só da biologia, né? A gente está aqui para isso mesmo, para conversar, se ajudar, porque esse ambiente virtual é muito solitário, né? Então, quanto mais próximo a gente estiver, né, mesmo que seja uma barreira ali gigantesca, né? A gente está aqui, né, atrás desse computador, e eu acho que a ideia é a gente sempre ficar próximos, assim, para poder se ajudar. Também tenho um canal onde eu divulgo ciência, né? Tá começando agora, na verdade, começando há um tempinho, mas tá demorando um pouquinho para engrenar por conta da faculdade, mas já tem algumas coisinhas ali, se vocês quiserem acessar. E é isso. Espero que seja um ano muito legal para vocês. É muito difícil, né, virtualmente, imagino, cada um tem sua vida, suas dificuldades, as suas trajetórias,
mas saibam que vocês sintam-se abraçados por mim, saibam que vocês, meu gato acabou de passar, sintam-se abraçados por ele também, sintam-se abraçados por mim, e saibam que estarei aqui com vocês nessa luta, tá, gente? Não se acanhem, não precisem ter medo de me perguntar, porque eu tô aqui, tá? Para isso. Então, beijão para vocês, um prazer conhecer vocês, assim, mesmo que de longe. E o Darwin tá mandando um oizinho para vocês, ó. Boa noite, gente. Eu sou o professor Daniel. Assim como a professora Thay, eu entrei ano passado junto com ela, no dia 12 de março, e a gente foi surpreendido pela pandemia. Então, eu começaria a minha carreira de professor presencial ano passado, mas acabou dando esse problema, e aí, então, até hoje, eu não comecei a dar aulas presenciais. Eu estou na metade do curso, e só tive essa experiência até então de aulas online. Eu não tenho muito ainda um currículo como os meus outros colegas, porque eu estou na metade do curso da biologia, mas eu gosto de muitas áreas, como a botânica, a biologia celular, a genética. Mas uma coisa diferente é que eu gosto de cantar, sou até um pouquinho viciado em cantar. E eu vou trabalhar com vocês a Origem da Vida, que vai ser a primeira aula já ano que vem, semana que vem, desculpem. Ciclo celular, vou trabalhar, vocês já devem ter ouvido no colégio, meiose, mitose, essas coisas assim. E fisiologia humana eu também vou dividir com a professora Thay esse conteúdo. E nós vamos falar sobre esses sistemas, né? Ou sistema respiratório, esses sistemas que caem bastante no Enem. Era isso. Muito obrigado, gente. Vou passar para os próximos colegas. Até mais, gente. Até mais, gente. Volto para falar sobre outros assuntos daqui a pouco. A gente vai passar pela professora Daiane, professor Jonathan, que estão entrando aí, abrindo a câmera, para conversar com vocês um pouco. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Daiane. Eu vou me apresentar, falar um pouquinho de mim e especialmente sobre o curso Desafio. Eu sou formada já há bastante tempo, vou dizer assim, sou da professora mais experiente aqui, tá? Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência e como a gente vai poder contribuir de alguma maneira. Quero muito contribuir para o curso, né? E para vocês que estão chegando aí para estudar, né? Eu sou formada em biologia e fiz mestrado, fiz doutorado em fisiologia. Em 2009 terminei o doutorado, então já faz bastante tempo que eu me formei. E trabalhei bastante com biotecnologia vegetal. Assim, o que eu posso dizer para vocês da biologia, que é a minha paixão, que é uma área assim que traz sempre uma inovação, que vocês veem muito na TV, veem muito nos noticiários, né? Assuntos, temas das ciências, né? E a gente fala muito agora na pandemia sobre vírus, o que é um vírus, isso cai muito no Enem. Eu acho que é sempre um tema interessante que todo mundo de qualquer área para ouvir, né? Então, acho que vai ser bem legal a nossa caminhada, tá? Eu quero dizer para vocês, assim, que eu fui aluna do Desafio. Então, eu posso dizer, assim, de coração, que é um curso que acolhe, que é um curso que recebe os alunos. Então, vocês podem realmente contar com a gente. Durante o ano vai ter altos e baixos, vai ter aquela vontade de não continuar estudando, aquela vontade de não se dedicar tanto. Vocês chamem a gente, isso é importante que eu diga aqui para vocês. Vocês nos chamem, conversem, falem sobre assuntos da biologia, assuntos do dia a dia, assuntos que vocês... não estou indo bem, não tô gostando muito, não estou me gostando, não estou produzindo muito. Porque estudar é disciplina, estudar exige um pouco de dedicação, todo dia um pouquinho. A caminhada é longa, mas vocês podem contar com a gente, tá bem? E eu vou falar um pouco de reinos, ecologia, vou tentar contribuir ao máximo para os meus colegas, né? Para a gente conseguir trabalhar juntos os conteúdos, para fluir bastante as aulas. Vou participar sempre que eu puder. E, principalmente, quero ouvir vocês nos nossos canais de comunicação. Então,
quero muito participar do andamento, da evolução de vocês no curso, tá? Assim, o que eu posso dizer, assim, de dica? Eu fiz a inscrição, a Dô me falou no começo lá, sobre a isenção do Enem. Eu sou uma pessoa que, eu fiz 2 anos de desafio, fiz o curso gratuito, porque eu não tinha condições de pagar o curso, não tive condições de pagar um curso particular, e isso mudou a minha vida. Então, eu posso dizer para vocês que o desafio vai mudar a vida de vocês, desde que vocês tenham esse empenho, tenham essa força de vontade, porque não importa a profissão que a gente escolha, o importante é a gente se satisfazer, não só financeiramente, mas pessoalmente, chegar lá no fim e dizer, olha, eu consegui, eu entrei, eu estou fazendo o curso, eu vou ter uma profissão, e vou ser reconhecido, né? Então, eu digo de verdade que a situação financeira é desigual, é injusta as oportunidades, é muito injusta, mas essa é uma ferramenta valiosa. Quero muito que vocês aproveitem essa oportunidade, tá bem? E contem com a gente, tá bom? Vou passar para o Jonathan agora, obrigada. Até logo, gente. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de desejar minhas boas-vindas a todos vocês no desafio. Eu comecei este ano também e me chamo Jonathan, sou licenciado em Ciências Biológicas. A minha graduação eu fiz lá no KVG, no campus Visconde da Graça, do Sul. E eu me formaria, a minha colação seria em 2020, mas devido à pandemia não pôde ser realizada. Ano passado, em 2020 também, eu comecei o mestrado em Fisiologia Vegetal pela UFPEL, lá no campus Capão do Leão, e o término está previsto para o ano que vem, no início do ano. Os temas que eu gosto na biologia são principalmente botânica, seja morfologia, sistemática, anatomia, fisiologia vegetal. E eu vou trabalhar com vocês aqui no desafio, juntamente com o professor Rafael, o tema de genética, e também trabalharei o tema de embriologia. Embora não seja muito da área da animal, mas a embriologia animal, ela me desperta bastante interesse, porque é um tema que não é isolado. Então, isso é o mais interessante na biologia, que a biologia, por si só, já é uma disciplina interdisciplinar, transdisciplinar, e a embriologia, quando se estuda de maneira se consegue ver que ela tem bastante relação, por exemplo, com a evolução, principalmente no reino animal. Então, a partir do momento que a disciplina se torna interessante, disciplinar, faz com que a gente consiga entender os processos biológicos e não apenas reproduzi-los e sabê-los, não apenas decorá-los. Então, quanto à minha apresentação, primeiramente seria isso, depois eu encontro vocês no próximo slide. Boa noite, meu nome é Raíra. Eu me formei na Universidade Católica em 2015 em Biologia e depois eu fiz o curso de Pedagogia, que eu me formei em julho do ano passado. Eu sou taxidermista também, que foi a área que eu mais gostei assim, da biologia. Para quem não sabe, que é a ciência de empalhar os animais. Então, deixando bem claro aqui que um taxidermista ele empalha os animais que são encontrados mortos. Nós não matamos nenhum animalzinho lá para ficar em exposição. E foi a área que eu mais gostei, porque é a área da zoologia que eu mais me identifico. Aí eu fiz especialização em letramento e alfabetização, que é voltado para pedagogia, e fiz especialização em TEA, que é o transtorno do espectro autismo. Aí eu vou trabalhar com vocês a parte de ecologia, junto com a professora Dayana, e biomas, junto com a professora Tayane.
E no que for necessário, vocês podem contar comigo para vocês precisarem, assim. Em qualquer auxílio, eu estou disponível com vocês. Agora eu vou passar para o Rafael. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Angriziani. Eu sou também professor do Desafio, comecei esse ano. Eu sou biólogo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Me formei em 2005. Sou mestre em Genética e Conservação da Natureza pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e tenho doutorado em Zoologia pela URGS também. Minha especialidade é genética de peixes. Gosto muito desses bichinhos maravilhosos que muitas pessoas gostam de pescar, gostam do meio ambiente. E estou aqui para conversar com vocês ao longo das aulas, com genética junto com o professor Jonathan. Vamos falar um pouco de evolução, que é um dos meus temas preferidos, e classificação de seres vivos, do qual eu acho muito legal também. E estamos aí para ajudar no que vocês precisarem, né? Então, podem contar com a gente. Vou passar para os próximos professores, então. Então, pessoal, voltando aqui um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre como a gente vai ajudar vocês no estudo da biologia, tá? A biologia, ela vai ser uma ferramenta, nós vamos fornecer várias ferramentas para vocês. Uma delas é a monitora professora Joyce, que vocês já conhecem aí como Lucas, tá? No grupo, na aula online. E a Joyce, ela vai ajudar vocês em tudo que vocês tiverem dúvidas, tá? Então, chamem ela nos nossos canais de comunicação, no Facebook, no WhatsApp, peçam o contato dela, pode incomodar bastante, porque a Joyce vai ajudar vocês a responder qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Um outro material que a gente vai disponibilizar para vocês são as nossas apostilas. Essas apostilas, nós estamos preparando um material bem didático, bem colorido, bem atualizado, com assuntos de biologia, tá? Não vão ser todas as disciplinas que vão fornecer esse material de apoio. A nossa apostila vai trazer também questões do Enem, questões passadas, dos Enems passados, e com resolução das questões. Então, uma dica que a gente dá aqui para vocês é: leiam a apostila, aproveitem esse material, porque este material vai ser bastante útil e o mais importante é o exercício, a prática de ler questões, o hábito de ler as questões e se familiarizar, né, com o conteúdo, vai ser bem enriquecedor para vocês, tá? Outra possibilidade também que a gente vai fornecer são os slides das apresentações das aulas, né? Então, a gente vai fornecer os slides, lá no YouTube vão ter as aulas gravadas, né? E o material vai ser disponibilizado para vocês. Uma outra questão também importante são os moderadores na sala de aula. O pessoal, o moderador, ele vai estar junto com o professor para ajudar na sala de aula. Durante uma aula, por exemplo, um aluno abriu um microfone sem querer, né? Ele vai estar lá sempre participando, conversando com vocês, ou a conexão do professor caiu, ele vai dar continuidade para para que a aula flua da melhor maneira, tá? Então, o moderador pode ser até 2 pessoas por sala. A Joyce vai estar sempre junto, então, mais um professor que entre vai ajudar, vai trabalhar melhor a aula, né? Ali a gente colocou também para vocês um contato por e-mail, que a gente vocês podem pedir alguma apresentação que não conseguiram pegar, enfim, que tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato também por e-mail, tá bem? Então, tá, a gente se encontra nas aulas, pessoal. Uma outra questão aqui, eu trouxe um pouquinho sobre a biologia no Enem. Como ela ocorre no Enem? Ela ocorre no segundo dia de prova, no segundo domingo. Então, ela são questões trabalhadas de biologia dentro de um caderno chamado de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Algumas questões são interdisciplinares nesse caderno. É importante que vocês entendam as questões do cotidiano, que tragam para
para atenção para isso, porque são questões que envolvem o conhecimento básico que a gente vai passar para vocês e as coisas que ocorreram ao longo dos anos, né? Principalmente no último ano. Então, isso é importante a gente relacionar as questões. Cai muito, o que cai muito no Enem, né? Nessa prova de biologia, são questões de evolução, fisiologia humana, genética e ecologia. A gente vai trabalhar bastante esses temas durante as aulas, tá? Relacionadas às questões atuais e do cotidiano. Uma outra dica que eu dou importante também, vocês no estudo, durante o estudo, é importante vocês visualizarem bastante, se familiarizar bastante com tabelas e gráficos. Por quê? Porque muitas questões do Enem trazem essas informações e a resposta vai estar extraída da leitura, da capacidade de leitura do gráfico ou da tabela. Então, essa prática é só exercício, é só acostumar a ver uma tabela, extrair as informações, a resposta vai estar lá, né? Então, os tipos de gráficos, como eles se apresentam, como eles mostram os dados, é importante que vocês façam isso no exercício na prática, tá bem? Então, eu vou passar para o nosso próximo colega. Bom, então, dando continuidade à questão de como vêm essas questões da biologia no Enem, elas são basicamente formadas por 3 partes. Um texto introdutório, uma porção introdutória, a pergunta em si, como, por exemplo, no texto anterior, é correto afirmar que, e então vem as alternativas, as 5 alternativas, das quais você deve marcar a alternativa mais adequada. E nesse texto introdutório, as questões vêm com interdisciplinaridade, como, por exemplo, com geografia, podendo aparecer, às vezes, além do texto, também imagens figuras, como, por exemplo, um mapa. Um exemplo que se pode dar é a questão de endemia, epidemia, pandemia, podendo ser apresentado um mapa ou então gráficos, como a professora falou anteriormente. Além desses textos também podem vir tirinhas, imagens, figuras, isso tudo na parte da biologia, além das outras disciplinas, das outras matérias também. A história também pode vir bastante interdisciplinar nas questões, trazendo fatos históricos de descobertas de certas estruturas, ou então, como, por exemplo, certas doenças, como a gripe espanhola, agora tem a questão do Covid, que é mais recente, e tem outras matérias que, além de estarem interdisciplinares no texto introdutório da questão, elas fazem parte da biologia pela questão da biologia ser uma disciplina interdisciplinar, por exemplo, química, matemática, física. Então, a química, na questão da bioquímica, vai aparecer bastante, por exemplo, no metabolismo celular. A matemática, ela aparece muito na parte da genética, com as operações básicas matemáticas, soma, divisão, subtração, multiplicação, frações, que é bastante, preciso ter bastante domínio dessas questões básicas da matemática, entender, bastante entendimento sobre elas para a realização das questões. E a física não é tão tratada assim interdisciplinarmente, mas nas questões de fisiologia pode vir algo como, por exemplo, diferença de potencial na parte de fisiologia animal, na questão dos neurônios. Então, as questões da biologia, como tem esse texto introdutório, sempre vai ter a questão principal, um problema biológico
mas relacionado com os demais temas e demais matérias, assim como a professora falou anteriormente, com o cotidiano e questões relacionadas. Então, como os professores falaram anteriormente, também me disponibilizo para sanar dúvidas que vocês tiverem e desejo bons estudos ao decorrer desse ano até a prova de vocês. Bom, gente, então eu vou falar sobre o que mais cai no Enem. Isso aí vem das pesquisas que foi feito em relação aos últimos Enems que nós viemos tendo. Então, é algo que foi se percebendo ao longo dos anos que a prova vem sendo aplicada, o que mais cai em relação com algumas porcentagens. Então, dos temas que mais cai tem a ecologia, que é em torno de 35% da prova, e aí ali dentro da ecologia tem os impactos ambientais, conceitos chaves e gerais como população, comunidade, ecossistema, biosfera, o que são isso? Então, traz esses conceitos, os ciclos biogeoquímicos, traz também as relações ecológicas, relações interespecíficas, espécie da mesma espécie, como elas se relacionam, relações interespecíficas de espécies diferentes, relações das espécies com o meio. Será que isso é importante? Não, não é. O que isso importa? Qual a relação que o ser vai ter com o meio? Será que tem alguma influência para aquela espécie ou não? Então, isso vocês vão ver dentro de ecologia. Fluxo de energia, o quanto de energia flui dentro de uma cadeia. Será que no início da cadeia, até chegar lá no decompositor, será que vai ter a mesma quantidade de energia? Então, isso aí vocês vão ver dentro da matéria de ecologia e também vão ver os biomas. Tá? Então, isso ocupa 35% da prova do Enem. Seguido, nós temos fisiologia humana. Na fisiologia humana, nós vamos ter todos os sistemas, mas junto também o sistema, os sentidos, que são os nossos sentidos. Ele está junto dentro dos sistemas. Dentro dos sistemas, geralmente na prova, como eu falei antes, o crushzinho lá do Enem era o sistema circulatório, sistema digestório e sistema respiratório. Não que os outros sistemas não iriam cair, não é isso. Mas eles adoram questões entre esses sistemas ou englobando um sistema, como em relação o que poderia acontecer com a situação do vírus que nós temos hoje. Como ele vai atingir esse sistema? Como que começa a atingir o sistema e como ele vai funcionar no organismo? Então, seria uma pergunta que envolveria todos os sistemas, geral. Então, eles podem trazer vários sistemas, como também podem trazer somente um. Seguido, nós vamos ter a microbiologia, que seria os vírus, os reinos Monera e Protista, com 7%, quase 8%, e aí em sequência genética, que geralmente os alunos também têm uma certa aflição com a genética, nós trazemos muito sistema BO, grupo sanguíneo, probabilidade, aí envolve um pouquinho de matemática, mas vocês vão ver que é bem fácil, bem tranquilo. Quando o professor Rafael e o professor Jonathan trabalhar com vocês, vocês vão ver que é bem de boa, não precisa ter medo nem pânico. E aí depois, evolução, e aí vai diminuindo as porcentagens dentro dos conteúdos que geralmente caíram. Então, nós vamos ter, com 2%, que são os menores, nós vamos ter bioquímica, reprodução e aí citogenética. Citogenética seria, então, especificamente a função das células, em especial, função cromossômica. Como são os cromossomos, como eles agem, como funciona. Então, esses são os com a menor porcentagem. Então, ele é como se a prova fosse quebrada e dividida em porcentagem dentro da bio nesses conteúdos. Então, vou passar para o próximo
professor para ele seguir conversando com vocês, e aí a gente se vê daqui a pouquinho nos próximos slides. Então, dando continuidade aqui sobre a questão dos queridinhos do Enem, o que cai dentro de biologia, nós vimos que ecologia, ela tem, assim, ela está no topo, né? Então, é bem explorada pela prova do Enem. E dentro de ecologia, eles fizeram uma pesquisa de, vamos dizer, um período de 10 anos para ver quais são os conteúdos que mais caem dentro da ecologia, né? E eles viram que impactos ambientais, eles caem bastante, assim, caem em peso na prova. E o que vocês devem esperar em impactos ambientais? Vocês precisam estar ligados em atualidades, o que tem acontecido com o clima durante alguns anos. Vocês verem o que vocês têm visto, assim, o que vocês observaram ano passado que muita gente viu, assim, ficou chocado com o quê? O que foi muito falado ano passado sobre o impacto ambiental, que vocês podem ter aqui como exemplo? A gente viu animais queimando, alguns, muita sede, espécies vegetais sendo queimadas. O que lembra vocês o ano passado? E era uma coisa que nós aguardávamos na prova, era um dos impactos, mas não foi explorado na prova do Enem do ano passado, mas talvez venha nesse. Bom, eu vou ajudar vocês, então. As queimadas no Pantanal, ano passado, foi uma coisa bem difícil da gente ver, né, que aconteceu. Também as queimadas que têm ocorrido na Amazônia, a questão das queimadas, elas têm provocado impactos ambientais como? Quando ocorre uma queimada, ocorre liberação de quê? De grande quantidade de gás carbônico, né, pessoal? E essa quantidade de gás carbônico faz o quê? Faz um aumento do efeito estufa, que vai provocar o quê? Um aquecimento global. Então, o desmatamento as queimadas provocam esse aumento na concentração de gás carbônico, aumentando o aquecimento global, que é uma coisa que tem que se cuidar. Os países têm feito acordos para diminuir a liberação de dióxido de carbono, coisa que pode vir linkado à história. Também a questão da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, quando começou, aumentou o número de concentração de dióxido de carbono na atmosfera, muito processo industrial, muitas fábricas, muita queima de combustíveis fósseis. Então, vocês vão linkando as coisas, como vocês podem explorar isso com outras áreas. Então, a gente já tem um fato histórico, que é a Revolução Industrial, junto com a questão do aumento provavelmente agravou o aumento do gás carbônico na atmosfera. E os protocolos que os países tentam fazer para pressionar os países, né, de grande potência, os países industrializados, a diminuir a emissão de gás carbônico, né? Então, nós temos os créditos de carbono também para diminuir isso. E o Enem traz muito os impactos ambientais, porque pode ser explorado na poluição da água. A gente tem um processo de eutrofização, que vocês vão ver em ecologia com a professora Daiane e com a professora Raíra. A eutrofização é o quê? É uma liberação muito grande de matéria orgânica para corpos d'água, né, que o processo provoca no final a morte de muitos peixes, de muitos animais que dependem de oxigênio nesses corpos de água. Então, a poluição das águas, a poluição do solo, né, a poluição da atmosfera. Então, são exemplos assim que vocês têm que estar sempre observando, que nem aconteceu sobre a questão do derramamento de petróleo que aconteceu ano passado. Também, vocês têm que ver, além do impacto ambiental, o problema ambiental, e vocês também têm que entender, procurar o que pode diminuir esse impacto ambiental. O que a gente deve fazer? Por exemplo, há um grande uso de combustíveis fósseis, né? O petróleo, por exemplo, para a produção de energia, né? Energia move, né, a indústria. Só que, quais são as outras alternativas? Nós temos energias renováveis. Então, a gente entra ali na preservação ambiental, que está como terceiro mais explorado na prova do Enem,
para vocês encontrar, né? Eles querem que vocês pensem um modo de conseguir resolver esse problema que nós geramos, que provoca esses impactos ambientais. Então, vocês sempre tentam correlacionar, né, os assuntos. O impacto ambiental causado por um aquecimento global que é causado pelo quê? Como é que a gente pode diminuir isso, né? Então, vocês têm que visualizar isso na hora que vocês estão estudando, porque assim, a gente não são caixinhas. Matemática, eu vou abrir a caixinha da matemática, da matemática, caixinha da geografia, da história. Não, a gente tem que saber estudar, né, as disciplinas e tentar interligá-las, que nem o professor Jonathan falou, ele quando comenta da interdisciplinariedade. Então, a ecologia, eu acredito que esse ano também venha em grande quantidade de questões. Normalmente, a prova do Enem, biologia, traz de 10 a 15 questões. Então, provavelmente aqui, eles vão cair umas 2 ou 3 questões de ecologia, né? Então, temos a cadeia alimentar, que a professora Tayane comentou ali sobre a questão. Vocês têm que organizar ali quem é o produtor, saber quem é consumidor primário, secundário, quem é o decompositor, o fluxo de energia e fluxo de biomassa na cadeia alimentar. Vocês têm que estar atentos a isso, né? Quem é o que obtém mais energia, o produtor, através do que? Nós temos lá o processo de fotossíntese. Temos ali, em quarto lugar, os ciclos biogeoquímicos, então, o ciclo do carbono e oxigênio, que estão extremamente ligados, né? Gás carbônio e oxigênio, a gente vê um ciclo, né? Então, tem o ciclo do nitrogênio, que vem em peso na prova, também eles gostam disso. Relações ecológicas, que nem a professora falou, interespecífica, harmônica, desarmônica. Biomas, que vocês vão ver com a professora Tayane. Introdução à ecologia, né? Como vocês tinham visto. O que é um hábito? O que é um nicho ecológico? Tem também a questão de sucessão ecológica, que é uma espécie pioneira, né? O que é uma comunidade primária, uma comunidade secundária, clímax. Então, vocês vão ver tudo isso, e é bom vocês sempre fazer perguntas se tiverem dúvidas, não fiquem com dúvida, peço para vocês tirar as dúvidas de vocês aqui, ou nos procurar para os meios de comunicação para a gente conversar com vocês, certo, pessoal? Então, aqui eu trouxe um pouco dentro da ecologia o que é mais cobrado. Então, vocês fiquem atentos a todas essas dicas que a gente está tentando trazer para vocês, certo? Então, vou passar para o próximo. Aqui, durante as aulas, é importante passar para o... Vou desligar minha câmera aqui. Boa noite, pessoal. Voltei. Não, agora é só para passar umas dicas importantes, né? O que é importante durante a aula online? Uma coisa importante é separar um caderno, um livro de anotações, ou mesmo a impressão dos slides que a gente vai estar passando durante as aulas, para vocês poderem fazer anotações de coisas que a gente vai discutindo ao longo da aula, né? Outra coisa importante seria tirar dúvidas com o professor, o moderador ou o monitor ao longo da aula. Tem uma dúvida? Tenta tirar na aula mesmo, aqui pelo chat. Vai ter o professor que está dando aula e vai ter um outro professor junto, acompanhando a aula, que pode responder essa pergunta. E o monitor também pode ajudar. A pergunta de um aluno pode ser de outro, então não fiquem com vergonha de fazer perguntas. As perguntas são importantes, elas fazem parte da aula. Então não deixe a dúvida muito para depois, tentem tirar essa dúvida durante a aula. Uma outra coisa importante é tentar manter concentrado na aula. Isso é muito difícil de forma online, eu sei, eu faço aula online também. O buraco na parede se torna mais interessante, as coisas que tem no nosso computador ou no nosso smartphone nos chamam muito a atenção, então dar uma escapada de atenção é uma coisa bem comum. Então vamos tentar reservar esse tempo para a aula e prestar muita atenção na aula nesse momento. Então essas seriam essas dicas. Bom, dicas importantes então para manter o foco e estudar online. Defina um horário específico e um espaço para o seu estudo, que seja confortável, que não chame atenção, que não tenha pessoas passando ou que não seja muito barulhento, de preferência, nem sempre é possível.
e estabeleça metas diárias, né? Porém realistas de estudo, de quanto tempo a gente consegue estudar. Evite interrupções ao longo do seu estudo. E faça bastante anotações e esquemas. Esquemas são bastante importantes. Vocês podem fazer coisas bastante coloridas, colar na parede, coisas que dê tempo de estudar, coisas que a gente pode estudar, fazer cartões, uma série de alternativas. Faça um cronograma de estudo, sempre siga esse cronograma, não estude uma coisa, não termine, comece outra, tem que sempre manter uma ordem. Não deixe as tarefas e a matéria para a última hora. Tem que sempre terminar o que está estudando para começar uma nova ideia. Dicas de... Isso, o Daniel está ali para me ajudar. Isso. Daniel, achei que tu não estava mais aí. O que eu vou trazer agora para você, gente, são umas dicas de ferramentas e também algumas metodologias um pouco interessantes da gente pensar, tá? Antes eu vou falar da metodologia, que é o último tópico ali, que é o estudo ativo, juntamente com a revisão espaçada. Porque é uma coisa que eu aprendi muito comigo, nos meus estudos, é a gente deixar de estudar com o livro do lado, ou fazer nossas anotações bonitinha, com colorido, com um livro do lado. É importante a gente estudar, tentar memorizar e escrever tudo rascunho. Mas quando eu vou fazer o bonitinho, ou com a caneta colorida, ou com o marca-texto, fazer com que eu acho que eu já peguei da minha cabeça daquele estudo. Isso se chama estudo ativo. Deixar de estudar com um livro ali do lado. Estuda e aprende o máximo, absorve. Mas também resume ele bonitinho, mas só com o que tu tem na tua cabeça. Isso vai fazer uma força no teu cérebro. E também a revisão espaçada. Aí que eu vou entrar com as ferramentas. A revisão espaçada é tu, de vez em quando, dependendo do nível de dificuldade que tu considera aquilo ali, entrar em contato com aquela disciplina, ou com aquele conteúdo. Não adianta tu estudar muito uma vez só. A gente pensa assim com línguas também, idiomas, né? Não a gente pegar e estudar um dia, um mês inteiro em inglês e depois ficar 6 meses sem tocar no conteúdo. É justamente assim que, na verdade, tem que ser com todas as disciplinas que tu quer ter um conhecimento mais duradouro na tua mente. Então, estudar de forma ativa, sem fazer um resumo lendo, porque é o que eu fazia, que eu considerava bem, que eu considero agora bem perda de tempo. Eu fazia, tipo, um resumo lindo, bonitíssimo, mas vendo as informações do livro. Assim, eu estava perdendo todo o meu tempo fazendo um negócio bonito, sendo que eu não estava usando a minha mente para fazer aquilo ali. Então, aquilo não estava sendo um estudo. Mas o resumo bonito é ótimo para a gente lembrar, inclusive, de quando a gente já está esquecendo, para fazer a revisão espaçada, mas não para fazer o primeiro contato com a disciplina, né? E aí, então, um programa de computador que pode ajudar muito a gente a fazer a revisão espaçada é o Anki, que ele é ele é mais ele foi criado para estudar idiomas, né? Mas ele cria cartões de perguntas, na verdade tu molda, né? Tu cria esses cartões de perguntas e ele te pergunta, por exemplo, amanhã. E aí o exemplo que eu quero dar é: ele te pede uma avaliação do quão difícil foi responder aquela tua pergunta. Se foi de muito fácil para muito difícil. E dependendo de quão fácil ou quão difícil foi, ele vai te perguntar mais cedo ou daqui a alguns meses. Se for muito fácil, por exemplo, ele vai te perguntar daqui a 2 meses. Se for muito difícil, ele vai te perguntar amanhã. E o teu papel entra todos os dias nesse aplicativo e tu vai somatizando aquelas perguntas para tu revisar coisas que tu nem mais lembrava e que tu tinha estudado há 6 meses atrás. Isso é muito interessante. Então anotem esses, porque é bem interessante, esses 3 aplicativos. A agenda do estudante é muito interessante mesmo, porque tu pode botar despertadores, tu pode botar cores, porque ela sendo uma agenda voltada para estudantes, ela te ajuda a separar disciplinas ao longo da semana, né? E vincular atividades ou provas ou avaliações de acordo com cada ali. Ok. E o Pomodoro, acho que você já deve ter ouvido falar, que é
separar um tempinho de descanso e um tempo de atividade. Tá? Tem no aplicativo da Google para a gente baixar. Passar para o próximo professor. Gente, eu sei que chegamos já às 8h15, né? Já deu tempo. Eu só vou passar rapidinho para vocês, então, o cronograma do ano. Peço desculpa, né, por atrasar esses minutinhos. Então, como nós dividimos, tá? Nós vamos de maio a novembro. Aula inaugural, então, hoje, dia 12. E aí vocês vão ter dentro do mês de maio, Origem da Vida e Citologia, parte 1. Em junho, Citologia, parte 2, Metabolismo, Ciclo Celular e Genética. Em julho, vamos ter mais 3 aulas de Genética e a Fisiologia. Êmbrio, em agosto. As doenças que mais caem no Enem e Evolução também em agosto. Setembro, Classificação, Reinos e Eco. Em outubro, Eco de novo. Ciclos biogeoquímicos, biomas, e a prova escrita está prevista, então, para os 2 primeiros fins de semana de novembro, como eu havia botado aí no chat anteriormente o cronograma. O cronograma não é fixo, tá, gente? A gente pode ir modelando ele ao longo do ano e nos habituando, porque a princípio a prova vai ser aplicada início de novembro. Mas pode ser que altere, que nem ocorreu o ano anterior, que teve várias mudanças ao longo do ano e aí nós fomos nos adaptando. Então não se preocupem que não é exatamente isso. Ali, pode passar, Dani. Ali, então, nós fizemos um slide para vocês contarem um pouquinho sobre vocês, só que estourou o tempo, então vocês podem ir nos contando e nos mandando mensagem, não tem problema. Eu percebi que alguns não vão fazer só o Enem, vão fazer o PAV também, então dentro das aulas nós estamos tentando moldar a aula para que abranja um pouco do conteúdo do PAV juntamente com o Enem, tá? E eu percebi que tem gente que não é só de Pelotas, teve uma menina, Ana Paula, se eu não me engano, que botou ali que era de Canguçu. Então, se vocês puderem colocar ao longo das aulas ali, Pelotas, Canguçu, o curso, só para nós ir se conhecendo, já que nós estamos neste formato, assim, online. E, frisando para vocês, a próxima aula, então, 19 de maio, quarta-feira que vem, 19h15, nesta aula, e aí o professor Daniel vai dar o conteúdo de Origem da Vida, tá? Eu vou estar de moderadora, então, na sala, vou estar ajudando vocês e auxiliando pelo chat. Sejam muito bem-vindos. O que vocês precisarem, podem contar conosco, podem nos chamar, podem nos mandar e-mail. Vamos estar sempre à disposição para ajudar no que for necessário. Muito obrigada pela aula de hoje. Tenham uma boa noite, um bom final de estudos dessa noite. Você tem aula agora, né? Após. E um bom fim de resto de semana aí que vocês ainda têm pela frente, tá? E nos vemos ao longo das aulas e ao longo do ano. Muito obrigada.